Olá, tudo bem? Professor Job Guimarães para falar de redação, especificamente de redação para o Enem. No vídeo de hoje eu quero analisar a redação feita para o Enem 2018 por um dos nossos inscritos, aqui do canal, o Gustavo. O Gustavo alcançou 920 pontos no Enem 2018 e gostaria de saber por que 80 pontos foram perdidos. Especificamente ele perdeu 40 pontos na competência 1, que avalia os aspectos de gramática, de conversão de escrita, né? E perdeu mais 40 pontos numa competência que é muito subjetiva, que é a competência 3. Perdeu 40 pontos na competência 3, perdeu 40 pontos na competência 1, resultado geral, 920 pontos, uma nota excelente. O Gustavo entrou em contato por meio do ambiente de comentários, por meio dos comentários dos vídeos, e eu sugeri ao Gustavo que enviasse a redação para a minha análise. Não marquei data, não avisei quando faria isso, estou então gravando agora esse vídeo para analisar a redação do Gustavo. E assim também eu ofereço para você essa oportunidade, mas eu não me comprometo, tá? De avaliar sua redação quando você precisar. Mas é uma possibilidade da gente manter contato aqui pelo canal, através do canal, e uma oportunidade em que eu posso ajudar especificamente você e, por consequência, muitos outros estudantes que estão se preparando para construir uma redação de excelência na próxima edição do Enem. Então, assim como o que eu vou dizer hoje serve imediatamente para o Gustavo, né? Serve também, por consequência, para todos os que querem construir uma boa redação no Enem, uma redação acima de 900 pontos e ser um verdadeiro candidato à nota 1000. Veja bem, o Gustavo alcançou 920 pontos, perdeu apenas 80 pontos na redação. Claro que ele é um candidato à nota 1000. Por quê? Porque houve poucos problemas ali na competência 1 e um pequeno problema também na competência 3. Eu vou mostrar hoje o que aconteceu. O Gustavo vai corrigir esses problemas. Eu espero realmente que ele consiga alcançar uma nota 1000 na próxima edição do Enem, tá bom? Então agora eu vou compartilhar com você a tela do meu computador para fazer essa análise com você e depois eu volto aqui para fazer o encerramento desse vídeo, ok? Vamos lá então? Muito bem, nós já estamos com a redação do Gustavo em tela e vamos agora analisá-la. Primeiro eu gostaria de dar uma lida geral nessa redação do Gustavo, ok? E depois desta lida geral, que é para que a gente tenha uma compreensão global, tenha uma impressão geral sobre a redação, eu quero comentar então depois competência por competência, tá certo? Nós não vamos analisar nesse formato, isso aqui é só para você verificar que é realmente o espelho da redação do Gustavo. Ele ocultou ali os dados pessoais, o nome, número de CPF, tá? Mas essa aqui é o espelho da redação. Esta é realmente a redação que ele entregou no Enem 2018, que nós vamos analisar agora para justificar os 40 pontos perdidos na competência 1 e os 40 pontos perdidos na competência 3. E para que o Gustavo, evidentemente, corrija esses desvios, né, esses erros que ele acabou cometendo, e que agora na próxima edição do Enem, né, no Enem 2019, ele consiga realmente ali uma nota acima de 920, quiçá, né, esse é o nosso desejo, realmente a uma nota 1000, porque o Gustavo, como já disse, é realmente um candidato à nota 1000, tá ok? Escreve muito bem, tem um texto muito bem organizado e alguns pequenos ajustes eu vou mostrar aqui nesse vídeo que precisam ser feitos e eu espero que o Gustavo faça esses ajustes e que realmente entregue uma redação nota 1000 no Enem 2019 e vamos ver que nota que ela vai voltar. Eu costumo dizer assim, olha, a missão de vocês, estudantes, é entregar uma redação nota 1000. Às vezes ela não volta a nota 1000, tá? Mas vocês têm que entregar uma redação bem ajustada em todas as competências e assim dizer, eu fiz o meu melhor, eu tenho consciência de que entreguei uma redação nota 1000, ou pelo menos uma redação assim muito próxima disso, né? Se você acha que de repente não foi bem na gramática, na competência 1, mas você tem que fazer o seu papel em dar o seu melhor. O Gustavo já alcançou 920, ele pode ser ainda melhor do que já foi e realmente entregar uma redação nota 1000. Se você entrega uma redação nota 1000, ela pode voltar ao 980, ela pode voltar ao 960, porque há sim um grau de subjetividade para corrigir e existe ali a possibilidade de discrepância entre um avaliador e outro, e a gente sabe que, estatisticamente falando, a nota 1000 não é difícil, não é muito fácil, na verdade, né, de ser atribuída. Basta você olhar para as últimas edições do Enem, que você tem da ordem de mais de 5 milhões ou 4 milhões nos últimos Enems entregando a redações efetivamente entregues, e aí 50 e alguma coisa, 53 redações nota 1000 no Enem 2017, 55 redações nota 1000 no Enem 2018, é um número baixíssimo, né?
frente à quantidade, aos milhões de redações que são efetivamente entregues para avaliação, tá certo? Mas você tem que fazer o seu melhor, você tem que entregar uma redação nota 1000. E o Gustavo tem toda a possibilidade, habilidade, conhecimento para produzir uma redação nota 1000 e entregar no Enem 2019, tá bom? Então vamos olhar, vamos analisar, tá? Então, independentemente assim, de nós estarmos falando em anos, 2019, tá? Esse vídeo vai ficar aqui à disposição de muita gente e ele, claro, evidentemente, vai servir para análises posteriores, tá? Aos outros anos aí que virão. Claro que sempre é bom ficar de olho no canal, porque o Enem, a redação do Enem às vezes sofre algumas mudanças no padrão de correção. E quando isso acontece, você precisa ficar sabendo o que foi que aconteceu para adequar a sua produção aos novos padrões de escrita, tá certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro parágrafo da redação do Enem, do Gustavo, que ele entregou ao Enem, e nós vamos, na verdade, ler todos os parágrafos em sequência e só após isso fazer um comentário de competência por competência. Então vamos lá à leitura. De acordo com o escritor espanhol Manuel Castells, em sua obra A Sociedade em Rede, as tecnologias odiernas possibilitaram novas formas históricas de interação, domínio e transformação da coletividade. À vista disso, surgem diversos desafios no contexto virtual que afetam diretamente os indivíduos, como a manipulação comportamental do usuário frente ao controle de dados da internet. Nesse sentido, é evidente que essa problemática representa um cenário desafiador, o qual é resultado, infelizmente, do baixo senso crítico dos usuários, além da individualização das informações como mecanismo para a geração de lucro. Desse modo, é impreterível analisar os entraves causados por essa lamentável situação. Segundo parágrafo. Em primeira análise, é necessário destacar que o baixo senso crítico dos indivíduos na internet contribui fortemente para a permanência do nefasto panorama representado pela manipulação comportamental dos usuários. Sob essa ótica, conforme o filósofo Friedrich Nietzsche, na sua teoria moral de rebanho, a escassez de razão crítica leva à predisposição da sociedade seguir e propagar informações que lhes são impostas, facilitando o controle do tecido social. Nessa concepção, não há dúvida de que o cidadão, ao assumir uma postura passiva diante das informações expostas a ele no ambiente virtual, inevitavelmente possui seu comportamento moldado conforme o padrão dessas informações. Por conseguinte, cria-se uma sociedade alienada sem o pleno desenvolvimento crítico, sobretudo as crianças e os jovens que estão em processo de construção da sua autonomia, o que pode contribuir para a construção de uma geração facilmente manipulada e frágil. Assim, esse cenário preocupante revela a necessidade de transpor as barreiras que impedem a plena formação cidadã, a fim de possibilitar a todos uma realidade livre de tais perigos. Vamos para o terceiro parágrafo, então. Além disso, outro fator que se manifesta intimamente ligado à continuidade dessa problemática refere-se à individualização das informações, utilizada como ferramenta por empresas para a geração de lucro. Por essa lógica, o sociólogo Theodor Adorno disserta sobre a indústria cultural vigente, a qual busca oferecer produtos responsáveis por promover satisfação compensatória e efêmera nos indivíduos. Dessa forma, grandes empresas utilizam o monopólio de dados na internet, os quais são gerados de acordo com os padrões de pesquisa dos usuários para alavancar as vendas de seus produtos e produzir objetos de consumo em consonância com a preferência deles. Consequentemente, a geração de padrões de consumo planejados antecipadamente pelas empresas para proporcionar falsas sensações compensatórias nos indivíduos, como mostram os estudos de Adorno, funciona como um fator determinante na manipulação comportamental dos usuários. Quarto parágrafo, então, proposta de intervenção. Vamos ler. Portanto, é imperiosa a criação de medidas que revertam esse cenário desafiador. Dessart, é dever do Ministério da Educação criar um projeto a ser desenvolvido nas escolas em parceria com o Ministério das Comunicações, denominado Navegação Consciente, por meio de debates, apresentações e palestras ministradas por profissionais da área de tecnologia da informação e aplicadas para pais e alunos, com o fito de desenvolver o senso crítico dos participantes e os alertem sobre os perigos da manipulação realizada na internet, bem como proporcionar o uso seguro e consciente da internet. Com essas medidas, espera-se que a sociedade em rede
possa viver uma realidade livre da manipulação. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o primeiro parágrafo para analisar e eu vou deixar o componente gramatical para ser analisado por último, tá? Nós vamos analisar por último a parte gramatical, que o Gustavo perdeu 40 pontos nessa competência 1, que avalia os aspectos de gramática e de convenção de escrita, tá bom? Mas nós vamos agora verificar a competência 2, tá? A competência 2 é o seguinte: abordagem completa do tema, fidelidade à estrutura dissertativa argumentativa e presença de repertório sociocultural produtivo, pertinente e produtivo, tá? Vamos então analisar aqui a redação do Gustavo para ver a abordagem completa que ele já faz. Analisando o primeiro parágrafo, tá? Agora a leitura é mais pausada, né? É mais lenta, porque agora é comentada. A gente vai ler parte só e fazer aqui o nosso comentário. Então, a primeira coisa que eu vou verificar, e que um avaliador também deve verificar, tá? É se a redação fez a abordagem completa do tema. Por que isso? Porque se a redação não fizer a abordagem completa do tema, já há um prejuízo imediato de 480 pontos, ou seja, 480 pontos são perdidos se o aluno não fizer a abordagem completa do tema. Isso quem diz é o manual da redação do Enem, tá? Então o aluno perde, ele fica com apenas 40 pontos na competência 2, apenas 40 pontos na competência 3 e apenas 40 pontos na competência 5, tá? Então as competências 2, 3 e 5 são imediatamente afetadas com uma tangência, se o aluno não fizer a abordagem completa do tema, tá legal? Então, é o que eu vou verificar aqui agora, a abordagem completa do tema. É claro que essa redação recebeu 920, ela fez a abordagem completa do tema, mas eu ainda quero mencionar isso para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos analisar. De acordo com o escritor espanhol Manuel Castells, em sua obra Sociedade em Rede, as tecnologias odiernas possibilitaram novas formas históricas de interação, domínio e transformação da coletividade. Observa que o Gustavo já entra com um repertório sociocultural relacionado ao tema, tá? E ele diz assim, olha, à vista disso, surgem diversos desafios no contexto virtual. Observa, agora ele vai mostrar por que ele trouxe essa informação aqui, tá? Ele vai mostrar que isso aqui não está aqui à toa, tá certo? Esse repertório não está aqui jogado. Ele faz todo sentido e agora ele vai articular o restante do parágrafo, né, com essa informação que ele mobilizou. À vista disso, surgem diversos desafios no contexto virtual que afetam diretamente os indivíduos. Olha, como a manipulação comportamental. Aqui, então, olha, observe que aqui o Gustavo já está trazendo um dos itens, um dos constituintes da frase temática, que é a manipulação comportamental, ok? Do usuário, tá? Manipulação comportamental do usuário. Ok? E aí ele diz assim, frente ao quê? Ao controle de dados. Onde? Na internet. Olha, a presença dos elementos constituintes da frase temática, das partes do tema, dentro da redação, já garante que o aluno fez a abordagem completa. Então, aqui a gente já consegue verificar que o Gustavo fez a abordagem completa do tema da redação, tá bom? Então, nesse sentido, é evidente que essa problemática representa um cenário desafiador, o qual é resultado, infelizmente, do baixo senso crítico dos usuários, além da individualização das informações. Então, veja só, Gustavo aqui também procura fazer algo que funciona muito bem na redação do Enem. Ele vai apresentar os dois argumentos, e a estratégia argumentativa utilizada pelo Gustavo foi a de apresentar, a de vincular duas causas ao problema. Olha como ele diz aqui, olha. O qual é resultado, né? Representa um cenário desafiador, ele chama de problemática, cenário desafiador, o qual é resultado. Ora, se resulta, então, ele vai mostrar as causas. Infelizmente, olha aqui, ó, baixo senso crítico. O que é isso daqui? É o primeiro argumento, é a primeira causa do problema analisado, baixo senso crítico dos usuários. E depois, além de quê? Além da além da individualização das informações como mecanismo para a geração de lucro, né? Então, esse aqui é o segundo argumento do Gustavo. Isso é muito bom no Enem, quando o aluno antecipa os argumentos, tá? Estratégia que funciona muito bem. Se você for dar uma olhada nas redações que alcançam nota 1000, muitos alunos seguem essa estratégia de antecipar os dois argumentos já na introdução da redação. Então, desse modo, é impreterível analisar os entraves causados por essa lamentável situação, tá? Então, aqui a gente já verifica a abordagem completa do tema e já verifica também quais serão os argumentos
da redação. Os argumentos serão desenvolvidos no segundo e terceiro parágrafos da redação, tá bom? Isso funciona muito bem, essa antecipação de argumentos, repito, funciona muito bem no Enem. Vamos lá então, o que vai fazer aqui agora? Então, agora o Gustavo vai tratar no segundo parágrafo do baixo senso crítico dos usuários, porque ele tem que seguir o projeto de texto, tá? Até agora, gente, o projeto de texto está muito bom. Eu vou mostrar depois qual que foi a falha que o Gustavo cometeu para que ele perdesse 40 pontos na competência 3, tá? Então, competência 2, o que a gente tem? A gente tem repertório sociocultural na introdução, e também já estamos analisando um pouquinho da competência 3, que é o projeto de texto, que é o planejamento prévio. Já dá para perceber que essa redação foi planejada quando eu enxergo já na introdução os dois argumentos, as duas causas do problema em análise que serão utilizadas como argumentos no segundo e terceiro parágrafos, tá bom? E a gente já tem repertório sociocultural também neste parágrafo de introdução. Vamos analisar então. Aqui a gente já sabe que ele diz que o baixo senso crítico, né, dos indivíduos, dos usuários, dos indivíduos é um argumento. E agora vai discutir então, vai desenvolver essa ideia aqui no segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Vamos lá então. Em primeira análise, é necessário destacar que o baixo senso crítico dos indivíduos na internet contribui fortemente para a permanência do nefasto panorama representado pela manipulação comportamental dos usuários, tá? Observa que sempre ele está fazendo abordagem, olha, isso aqui é mais um item da frase temática que ele não abandona, tá? Sob essa ótica, conforme o filósofo Friedrich Nietzsche, na sua teoria moral de rebanho, a escassez da razão crítica, olha só como o Gustavo mobiliza um repertório sociocultural para o argumento dele. Ele diz que o argumento é o baixo senso crítico. O baixo senso crítico é causa dos problemas. Então agora ele vai mobilizar um repertório sociocultural que tem direcionamento para este argumento aqui, tá? Então ele vai trazer agora a citação ou a referência ao pensamento de Nietzsche, na sua teoria moral de rebanho, em que ele diz que a escassez de razão crítica leva à predisposição da sociedade seguir e propagar informações que lhes são impostas, facilitando o controle do tecido social, tá? Lembra que essa ideia de controle é uma ideia também do tema da redação, tá? Controle. Nessa concepção, não há dúvida de que o cidadão, ao assumir uma postura passiva diante das informações expostas a ele no ambiente virtual, olha só, agora o Gustavo faz isso muito bem. Ele mostra que essa citação não está aqui também por acaso. Primeiro de tudo, que essa é uma citação que já foi pensada em relação ao próprio argumento, tá? E em segundo lugar, a gente tem a aplicação, a articulação, tá? A adequação dessa citação com o restante do parágrafo. Olha só, nessa concepção não há dúvida de que o cidadão, ao assumir uma postura passiva diante das informações expostas a ele no ambiente virtual, inevitavelmente possui seu comportamento moldado, conforme o padrão das informações. Por conseguinte, ele está trabalhando com uma relação aqui de causa e consequência dentro do parágrafo, né? Ele faz isso também no terceiro parágrafo. Por conseguinte, cria-se uma sociedade alienada sem o pleno desenvolvimento crítico, sobretudo as crianças e os jovens que estão em processo de construção da sua autonomia, o que pode contribuir para a construção de uma geração facilmente manipulada e frágil. Assim, esse cenário preocupante revela a necessidade de transpor as barreiras que impedem a plena formação cidadã, a fim de possibilitar a todos uma realidade livre de tais perigos. Você verifica que o Gustavo dá conta, né, de desenvolver a ideia antecipada, que é baixo senso crítico. Para isso, ele mobiliza repertório sociocultural. Então, até agora, ele está cumprindo o projeto de texto, né, exatamente como previsto, como antecipado na introdução. Trouxe um repertório sociocultural que tem relação com o argumento e que foi muito bem articulado com o restante do parágrafo, né? E a minha dica é sempre trazer realmente o repertório sociocultural no segundo período, no primeiro e no segundo período, para que você tenha espaço, tenha tempo, né, de articular esse repertório com o restante, esse repertório no restante do parágrafo, fazer a relação, mostrar o que eu chamo de aplicação do repertório sociocultural, que é quando você relaciona o repertório, né, com o tema ou com o argumento em análise, né, com o tema analisado, tá bom? Então ele faz muito bem, ele já traz no segundo período aqui do seu parágrafo o repertório sociocultural e depois ele mostra a relação desse repertório sociocultural nos períodos seguintes desse parágrafo. Então foi um parágrafo muito bem construído, você tem aqui um primeiro período que faz a apresentação do argumento, é a introdução do parágrafo, tem um segundo período que é a apresentação do repertório sociocultural e você tem mais 2 períodos para argumentar, né,
em favor da defesa de que o baixo senso crítico dos indivíduos é causa da manipulação comportamental, tá bom? Então, um parágrafo muito bem construído. Vamos analisar o terceiro parágrafo. Além disso, outro fator que se manifesta intimamente ligado à continuidade dessa problemática refere-se à individualização das informações utilizadas como ferramentas por empresas para a geração de lucro. Muito bem, olha só. Aqui eu já chamo a atenção do Gustavo para o seguinte. O que foi antecipado lá na introdução, chamado de a individualização das informações, não me parece ser uma ideia muito clara, né? Me parece que essa ideia poderia ter sido um pouco melhor esclarecida ou trabalhada ou desenvolvida aqui. Não me parece uma ideia muito clara. Eu lendo agora aqui, me assumindo a condição de leitor e de avaliador, essa não me parece uma informação muito clara. O que acontece? Ela deveria ter sido melhor especificada ao longo do seu parágrafo. Isso já pode receber, né, aquela avaliação de ideia não plenamente desenvolvida, tá ok? Então vamos continuar a leitura. Utilizada como ferramenta por empresas para a geração de lucro. Por essa lógica, o sociólogo Theodor Adorno disserta sobre a indústria cultural vigente, a qual busca oferecer produtos responsáveis por promover satisfação compensatória e efêmera nos indivíduos. Dessa forma, grandes empresas utilizam o monopólio de dados na internet, os quais são gerados de acordo com os padrões de pesquisa dos usuários. Olha o controle aqui, né? O controle dos dados, padrões de pesquisa dos usuários para alavancar as vendas de seus produtos e produzir objetos de consumo em consonância com a preferência delas. Consequentemente, mais uma vez ele está seguindo a relação de causa e consequência dentro do parágrafo. A geração de padrões de consumo planejados antecipadamente pelas empresas para proporcionar falsas sensações compensatórias nos indivíduos, como mostra o estudo de Adorno, funciona como um fator determinante na manipulação comportamental dos usuários. Então, Gustavo, eu chamo a tua atenção para o fato de que, na minha avaliação, esse não é um termo que ficou muito claro. Talvez você pudesse ter dado um outro nome para esse argumento, para ele ficar um pouco mais claro, né? Para ele traduzir melhor a ideia que você quis passar aqui, a individualização das informações, tá? Agora, Gustavo, não é exatamente esta a razão da perda de 40 pontos também na sua competência 3, tá? Eu vou te mostrar aqui mais uma questão nesse outro parágrafo. Observa, aqui a gente vai fazer duas análises. Primeiro, a gente vai analisar a proposta de intervenção, contar os elementos constituintes da proposta de intervenção e verificar que realmente ela é digna de 200 pontos, porque ela apresenta os 5 elementos obrigatórios, mas verificar um ponto, tá? Eu só vou voltar aqui um pouquinho e mostrar isso a vocês que estão assistindo a esta análise. Observe o seguinte, o Gustavo tem 2 argumentos que são 2 causas. Uma é o baixo senso crítico dos indivíduos e a outra é o que ele chama de a individualização das informações. Né? Utilizado como ferramenta por empresas para geração de lucro. Então, veja bem, se o Gustavo tem 2 causas, o que a gente espera que aconteça aqui na proposta de intervenção? Que ele tenha 2 medidas interventivas, cada medida interventiva apontada para o enfrentamento de uma daquelas causas. Porque quando nós estamos analisando problemas e que os problemas apresentam causas, o que a gente tem que fazer? A gente tem que combater as causas, porque quando a gente combate as causas, por consequência, nós estamos resolvendo o restante, que são as consequências do problema. Lembra, trabalhando com relação de causa e consequência, o Gustavo apresentou 2 causas que são responsáveis por este problema. O problema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E o problema aqui, nesse caso, do projeto de texto do Gustavo, é a consequência. E ele apontou 2 causas para isso. Então, ele deveria ter atacado, na proposta de intervenção, essas 2 causas. Se uma só proposta de intervenção não é suficiente para abarcar as 2 causas, na tentativa de combatê-las, então há necessidade sim de apresentar 2 propostas. Então vamos agora verificar a proposta de intervenção da redação do Gustavo e verificar se ele faz isso, tá? Então, portanto, é imperiosa a criação de medidas que revertam esse cenário desafiador. Desta arte, é dever do Ministério da Educação criar um projeto a ser desenvolvido nas escolas. Olha lá, a ação é projeto nas escolas, em parceria com o Ministério das Comunicações, denominado Navegação Consciente, por meio de debates, apresentações e palestras ministradas por profissionais da área de tecnologia da informação e aplicadas para pais e alunos, com o fim de desenvolver o senso crítico. Qual o objetivo? Desenvolver o senso crítico dos participantes e os alertas sobre os perigos da manipulação realizada na internet, bem como proporcionar o uso seguro e consciente da internet. Agora, Gustavo,
que faltou, Gustavo? Faltou você ter uma outra medida interventiva para atacar esse problema aqui da individualização das informações, né? Recurso utilizado pelas empresas. Então, você ataca a falta de senso crítico lá. Mas e esse problema aqui que tem relação com as empresas de individualização das informações? Como é que fica, tá? Então, Gustavo, isso aqui é razão suficiente para enfraquecer o teu projeto de texto e para que você perca, né? No caso, você realmente perdeu 40 pontos na competência 3. Lembrando a todos vocês que estão assistindo essa análise, quando você trabalha com duas causas do problema, você tem que ficar muito esperto quanto a essa questão. Talvez, na grande maioria das vezes, né, eu arrisco dizer que muitas vezes, uma só proposta não é suficiente para atacar, para combater as duas causas. Nesse caso, você precisa fazer duas propostas. Agora, evidentemente, essas duas propostas não precisam ter o mesmo grau de detalhamento ou de construção que teve a primeira. Uma proposta você vai fazer completa com os 5 elementos obrigatórios, né? Agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento. E a outra você pode deixar mesmo incompleta, com 2 ou 3 elementos obrigatórios só, por questão, claro, de espaço. Então agora nós vamos analisar a competência 5 para verificar os 5 elementos obrigatórios apresentados pelo Gustavo na construção da sua proposta de intervenção. Então vamos lá. DESAT é dever do Ministério da Educação. Pronto, o que a gente tem aqui? Nós temos o agente, aquele que vai praticar a ação, a medida interventiva. Então, o Ministério da Educação é agente. Claro que quando a gente tem isso aqui também, ó, em parceria com o Ministério das Comunicações, isso também que entra na conta de agente. Eu chamo isso de agente secundário, né? Eu chamo aqui de agente principal Ministério da Educação e de agente secundário esse regime de parceria com o Ministério das Comunicações. Mas qual é a ação? Aqui já são agentes. E qual é a ação? A ação é criar um projeto a ser desenvolvido nas escolas. Esta é a ação. Criar um projeto a ser desenvolvido nas escolas. Então, a gente já tem 2 elementos obrigatórios. Agente e ação. Denominado, ele já dá aqui um nome para o projeto, ó, denominado navegação consciente, ok? Isso aqui já poderia, se não tivesse detalhamento, isso aqui já poderia ser considerado detalhamento, mas ainda assim a gente vai ter mais detalhamento aqui para frente, tá? Agora, como? A gente já tem agente, ação, agora o Gustavo se preocupou em colocar o modo meio, tá aqui, ó, por meio conectivo certo, por meio de debates, apresentações e palestras, até aqui, palestras. Esse aqui é o modo meio. Agora, essa outra informação aqui para frente, ó, ministradas por profissionais da área da tecnologia, da informação e o que mais? E aplicada para pais e alunos, isso aqui já é um detalhamento. Detalhamento do meio modo, verifica bem. Por meio de debates, apresentações e palestras é o modo meio com que a coisa acontece, tá certo? E esta outra informação aqui na frente que se segue é um detalhamento, é uma informação a mais, é uma explicação a mais de como esse modo meio vai ser executado, né? Quer dizer, um desdobramento do modo meio, uma explicação, um detalhamento. Você sabe que pode detalhar o agente, pode detalhar a ação, pode detalhar o modo meio, tá legal? Então, se a gente já tem aqui um detalhamento do modo meio. E aí, o que está faltando ainda? Está faltando um efeito. Vem para cá, ó, com o fito de desenvolver o senso crítico dos participantes e os alertem sobre os perigos da manipulação realizada na internet. Vamos lá, a gente pode parar bem aqui, ó, com o fito de desenvolver o senso crítico dos participantes, tá? Bem aqui já dá para considerar o efeito. E talvez aqui ou o desdobramento do efeito ou uma nova ação e os alertem sobre os perigos da manipulação realizada na internet, tá bom? Bem como proporcionar o uso seguro e consciente da internet. Depois nós vamos analisar aqui quantas vezes o Gustavo usou a palavra internet, tá? Não comprometeu a proposta de intervenção dele, mas se a gente puder fazer essa análise aqui é bom. Não pode repetir demais as mesmas palavras, tá? Porque isso pode dar margem para o avaliador descontar pontos na competência 4, ok? Com essas medidas, espera-se que a sociedade em rede possa viver uma realidade livre da manipulação. Chama a atenção mais uma vez que a gente não tem aqui um ataque nessa proposta de intervenção para a segunda causa.
que é o que o Gustavo chama aqui de segunda causa, de individualização das informações utilizada como ferramenta por empresas para geração de lucro. Olha como ele antecipa isso aqui na introdução, né? Individualização das informações como mecanismo para geração de lucro, tá bom? Não vejo aqui na proposta de intervenção um ataque, um combate a esta causa e, por essa razão, justifica-se a perda de 40 pontos na competência 3, tá bom? Vamos agora fazer uma análise, para a gente finalizar esse vídeo, do componente gramatical, da gramática da redação do Gustavo. Uma redação muito bem construída, né? Mas a gente também tem aqui alguns pontos que podem ser utilizados para justificar a perda de 40 pontos na competência 1. Vamos fazer essa análise aqui então, tá? Isso aqui são fotos, né, prints dos parágrafos da redação do Gustavo, mas nós vamos analisar aqui. Então, não tem nenhuma observação com relação à gramática no primeiro parágrafo da redação do Gustavo. Esse aqui é o segundo parágrafo. Já no segundo parágrafo, eu anotei aqui alguns pontos que podem sim ser corrigidos, tá certo? Então, a gente tem aqui nessa parte aqui, olha, a escassez, eu estou lendo nessa linha aqui, tá? Vou marcar aqui para vocês acompanharem. A escassez da razão crítica leva à predisposição da sociedade seguir. Bem, aqui eu acho que caberia aqui uma preposição, tá? Aqui dava para colocar uma preposição para fazer aqui uma ligação entre sociedade e essa ideia de finalidade aqui, ou entre a sociedade e o seguir, tá? Então seria talvez assim, olha, a escassez de razão crítica leva à predisposição da sociedade em seguir, para seguir, a predisposição da sociedade em seguir, para seguir. Eu acho que essa passagem assim, sem uma preposição fica assim, uma passagem meio abrupta, né? Então eu acredito que aqui já causou para mim, como causa para mim na condição de leitor uma impressão assim um pouco negativa, também poderia causar para um outro avaliador, tá? Para um avaliador desses oficiais aí que avaliam redação para o Enem, tá bom? Mas isso ainda não é a grande questão, tá? Não se preocupa que não quero nem me referir tanto a isso, tá bom? Mas vamos para cá. Então a gente tem aqui embaixo, nessa outra linha aqui, ó. Vou marcar aqui para você acompanhar a leitura comigo. Eu vou começar a ler a partir daqui, ó. Por conseguinte, cria-se uma sociedade alienada sem pleno desenvolvimento crítico. Observe o seguinte, aqui é a necessidade de uma vírgula, ó. Cria-se uma sociedade alienada sem pleno desenvolvimento crítico. Não, eu acho que o que se quer dizer aqui é, na verdade, coordenar esta segunda ideia a esta primeira. Cria-se uma sociedade alienada, vírgula, sem pleno desenvolvimento crítico. Acho que essa que é a ideia. Então, você pode sim dizer que falta uma vírgula aqui, tá? Você pode dizer que isso aqui falta uma vírgula para fazer essa pausa. Não é uma sociedade alienada sem o pleno desenvolvimento. É uma sociedade alienada, pausa, e aqui é uma explicação, tá? É uma explicação do que é ser alienada sem pleno desenvolvimento crítico. Então, realmente, você precisa de uma pausa aqui para marcar esse termo de natureza explicativa que vem aqui na frente, tá legal? Muito bem, a gente tem aqui uma outra necessidade de vírgula neste ponto aqui, tá? Então, olha só, a gente vai ter aqui na frente uma oração que começa introduzida aqui pelo que é uma oração adjetiva, mas de natureza restritiva. Na verdade, não de natureza restritiva, mas de natureza explicativa, tá bom? E por não colocar a vírgula, o que foi que o Gustavo acabou fazendo? Dando uma ideia restritiva. Então, ele diz assim, ó, sobretudo as crianças e jovens que estão em processo de construção de sua autonomia. Ao não colocar a vírgula, o Gustavo deixa entender que existem apenas algumas crianças e jovens que estão em processo de construção de sua autonomia e que outras não estão. Então, eu acho que não é essa a ideia. Claramente, o contexto nos permite compreender que não é essa a ideia que o Gustavo quer traduzir. O que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, sobretudo as crianças e jovens, vírgula, então não é restritivo, é explicativo. E para ser explicativo, oração, adjetivo explicativo, tem que ter o quê? Vírgula. Vírgula. Que estão em processo de construção de sua autonomia, tá? Então, faltou essa vírgula aqui, tá bom? E a gente vai agora aqui verificar mais um ponto no terceiro parágrafo, que foi uma crase que faltou aqui, tá? Eu marquei até em vermelhinho aqui para a gente verificar isso, tá? Aqui falta a identificação da crase por meio do acento grave, ok?
Então, veja só, refere-se à individualização. Se a gente trocar a palavra individualização por uma palavra masculina, vamos trocar aqui só para efeito de identificar a crase, vamos substituir por individualismo. Refere-se ao individualismo. Então, eu tenho certeza que como o Gustavo usou bem, marcou bem a crase em outros pontos, aqui foi realmente um esquecimento, porque ele deve saber usar a crase, tá? Então, aqui a gente tem, gente, mais esse problema, mais algumas questões de pontuação que eu apresentei aqui no parágrafo segundo. Então, são pontos de gramática que podem justificar. Acho que os avaliadores, né, foram muito assim precisos na avaliação. No geral, vejo muitas vezes esse tipo de problemas aqui, como eu apontei, olha, de não ter marcado a vírgula numa oração adjetiva explicativa, né, de ter colocado sem vírgula. Isso normalmente passa, não é avaliado, não é verificado, tá? Isso é uma coisa bem delicada de perceber, mas foi percebido aqui, tá? Então, estou chamando essa atenção. Também mostrei que isso aqui é uma natureza explicativa, então a gente precisaria colocar aqui realmente uma vírgula. E basicamente foram esses os pontos de gramática aqui, tá? Então, assim, é muito fácil do Gustavo bater a competência 1 e tirar 200 pontos, porque praticamente assim foram 3 desvios praticamente, e assim, e coisa que eu acredito que isso aqui ele deva saber, o emprego da crase nesse caso, tá? Então, Gustavo, justifica-se então os 40 pontos perdidos na competência 1, já justifiquei os 40 pontos perdidos na competência 3, quero voltar aqui muito rapidamente, só para fazer uma análise muito rápida dos elementos de conexão, tá? Então, a gente tem aqui, olha, à vista disso, para estabelecer coesão, tá? Referencial, nesse sentido também é conectivo, tá ok? Até porque o Enem diz assim, ó, tem que ter conectivo dentro de todos os parágrafos. Aqui, olha, ele usa desse modo, tá bom? É conectivo. Vamos ver como é que aparece a palavra internet aqui. Não, ele usou contexto virtual, já não usou internet, tá? Aqui, ó, usou a palavra internet uma vez. Vamos contar quantas vezes foi usada a palavra internet, tá bom? Muito bem, isso. Mas tem boa conexão. A gente tem aqui, ó, essa lamentável situação. É sempre maneira de fazer coesão referencial, tá? Quanto a isso, a coesão foi bem utilizada. Só vou verificar aqui a quantidade de palavras da palavra internet que apareceram, tá bom? Então, a gente tem aqui mais uma vez a palavra internet, ok? Segunda vez que ela aparece na minha análise, tá? A gente tem, olha, coesão aqui, ó, estabelecida entre o primeiro e o segundo período, sob essa ótica, tá bom? A gente tem aqui, então, esse mecanismo de coesão aqui, sob essa ótica, tá? Deixa eu procurar mais a palavra internet nessa concepção. Nessa concepção, olha como estabelece coesão aqui nessa concepção, tá? E aqui ele já usou ambiente virtual para não repetir a palavra internet. A gente tem que o por conseguinte, que estabelece também a ideia de consequência, é um elemento conectivo, tá? Muito bem. Deixa eu ver. Tá, a gente tem mais uma palavra internet. Vamos lá, vamos verificar aqui então. A gente tem aqui, olha, outra coisa que eu talvez estou passando e não estou comentando, tá? Olha aqui, ó, em primeira análise, é o conectivo. Começar sempre o segundo parágrafo em conectivo, tá? O Gustavo, você poderia também ter feito isso aqui, Gustavo. Já que você colocou lá em primeira análise, você poderia ter colocado aqui em segunda análise, só para manter o paralelismo, tá? Não que isso seja algo para prejudicar, mas é bom manter o paralelismo. Em primeira análise e em segunda análise, tá? Então ele começou aqui com além disso, que é um conectivo, é a coesão interparágrafo. Então, por essa lógica, aponta para uma lógica que está atrás, né? Então, faz coesão referencial. Você tem mais o que aqui? Dessa forma. Deixa eu ver se ele já tinha usado dessa forma. Ou era desse modo aqui atrás? Por conseguinte. Não, olha, aqui é o assim, que é conclusivo, nem tinha marcado. Então, lá na introdução ele tinha usado desse modo. Bacana. Então, lá na frente ele usou dessa forma. Conectivo. Tem sempre que diversificar os conectivos, tá bom? Vocês que estão assistindo agora, se preocupem sempre em diversificar os conectivos, tá? Vamos lá, usuários. Deixa eu ver se tem mais palavra internet. Parece que não, ele não abusou da palavra internet. Você tem aqui mais uma ideia, um conectivo para estabelecer a ideia de consequência, que é o consequentemente. Tá ok? Muito bem. Eu acho que aqui vai aparecer uma palavra internet, mas ela não foi usada de maneira excessiva, tá? Não foi usada. Você tem um portanto aqui para estabelecer a coesão, né? O último parágrafo. Muito bem.
E é isso, você tem os conectivos aqui para apresentar o modo meio exatamente como tem que fazer. Você não pode dar o modo meio com gerúndio ou com outra expressão, tem que ser com o conectivo certo, por meio de. Então, para informar o efeito, ele coloca com o fito de direitinho, já dá para perceber logo que é o efeito, tá certo? E não abusou da palavra internet. Embora possa ter uma outra aqui, uma expressão, mas pelas minhas contas aqui tem internet e internet, 4 vezes, tá? Você tem sempre que tomar cuidado com a repetição. Eu tenho uma aluna que perdeu apenas 40 pontos na redação do Enem 2018. E esses 40 pontos foram perdidos na competência 4. E a única razão que eu verifiquei ali foi o uso da palavra internet 5 vezes, tá bom? Então sempre tomem cuidado, tentem procurar sinônimos para as palavras principais do tema, para aquela palavra que insiste em aparecer um pouco mais, tem que procurar sinônimos, tá? Então aqui, como está bem pertinho aqui, daria para procurar um sinônimo para evitar essa repetição aqui muito próxima, tá legal? Gente, é isso então aqui, né, nessa parte de análise aqui da redação do Gustavo. Uma redação muito bem feita, só para recapitular aqui ainda, enquanto eu estou com o slide em tela, o que aconteceu aqui na redação do Gustavo. A gente tem basicamente os problemas de gramática que eu apresentei para vocês, e temos também a ausência de uma medida interventiva aqui no parágrafo de conclusão para este segundo argumento, esta segunda causa. Então, isso aqui justifica a perda de 40 pontos na competência 3 e a perda de 40 pontos pelos desvios que eu apontei na gramática na competência 1, ok? Muito bem, é isso então. Eu espero que você tenha compreendido aqui toda essa análise. Gustavo, se apresente aí, use o ambiente de comentário desse vídeo, se apresente para as pessoas, diga qual foi a sua impressão dessa análise, como é que tem sido a sua rotina de estudos para alcançar esse desempenho e qual a sua expectativa para a próxima redação do Enem, ok? Aviso vocês, peço encarecidamente àqueles que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que compartilhem, né? Peço também especialmente ao Gustavo que compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilhe com outros colegas, para que a nossa comunidade possa crescer e eu possa ajudar cada vez mais estudantes a se prepararem de maneira objetiva, de maneira correta, para fazer uma boa redação no Enem, ok? Então, conto aí com a participação de todos, com as inscrições, com os compartilhamentos. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Bons estudos.